Olha a Capcom aí de novo. Meu Deus, mais um Street Fighter 2. Pois é. E se acostume que ainda tem mais uma cacetada de Street Fighter 2 pra aparecer aqui. O que não falta é versão desse jogo para 355.500 sistemas diferentes. Enfim, vamos com o Gaio. Usar o Gaio. É um personagem que eu uso pouco, na verdade, eu quase não escolho ele quando eu tô jogando mais. Vamos começar logo ele contra ele. A pior coisa que tem aqui nessa versão do Game Boy é justamente essas lutas contra o personagem que você está usando, né? A batalha de espelho, né? Mirror Match. São as piores. Por quê? Porque, como a gente sabe, Game Boy... Isso não é nem o Game Boy Color, é o Game Boy mesmo, o original, o preto e branco. Que não é tão preto e branco assim, né? Ele é esverdeado, às vezes é esses tons laranjas aí. Mas enfim, a gente conhece ele como preto e branco, né? Mas o que tem de ruim nessa versão é quando a gente luta contra o nosso próprio personagem, porque é na base do descobre aí qual é o teu. Pelo que dá pra ver aí, os dois personagens são completamente iguais. Geralmente, quando a gente tem a luta contra o nosso personagem, Street Fighter isso é bem comum, né? Só no World Warrior que não tem, que é aquele primeirão. Mas quando a gente diferencia pela cor da roupa, né? Pela cor do personagem. Aqui não tem isso, justamente porque Game Boy não tem cores, né? Então tem que ir no te vira aí. O que eu acho que poderia ser evitado, né? Eu não acho que precisaria a gente lutar contra o nosso próprio personagem nessa versão. Bora mais, meu filho, só falta um, hein? É isso, eu acho que não precisava a gente lutar contra a gente mesmo, pelo menos nessa, né? Já que tem algumas coisas que são cortadas nessa versão, como alguns personagens, né? Não tem todos os personagens do Street Fighter 2 aqui, até porque a gente sabe limitações do Game Boy. É uma plataforma portátil, então, né? Você é mal o suficiente para lutar comigo? Olha aí que homem mal, meu Deus do céu. Enfim. Tem algumas coisas cortadas aqui, né? Eu acho que o principal é os personagens. Tem alguns golpes também. Pelo que eu andei jogando, eu percebi que tem alguns golpes que estão faltando aqui. E o que eu acho que é o mais importante de dizer é que não é uma versão ruim. Sendo sincero, eu não conhecia essa versão na época, né? Game Boy também era uma coisa que você tem que ter um certo dinheiro pra ter um Game Boy, né? Claro, a gente tem contato com o Game Boy com amizades da rua ou de escola que tem um pouquinho mais de dinheiro e os pais davam Game Boy e tal. Principalmente na época de Pokémon, né? Pokémon, Game Boy vendeu muito aqui. Então, geralmente quem tinha condições, né, vamos dizer assim, tinha o Game Boy. Mas é aquela coisa, a gente só conhecia Pokémon e algum outro jogo desconhecido que um desses seus amigos comprou assim na sorte pra não ter só Pokémon. Ou então o clássico cartuchinho de 500 jogos em um e só tem 3 diferentes. Eu acho que todo mundo já viu um cartucho desse pro Game Boy. Mas é isso. Jogos como Street Fighter, eu acho meio difícil alguém ter tido na época. No caso, eu tô falando da realidade do Brasil, né? Claro que lá fora era mais comum. Mas enfim, eu não conheci esse port para o Game Boy. No Game Boy mesmo, só fui conhecer nos emuladores. E sinceramente eu fiquei até bem impressionado, porque ela funciona muito bem. E é muito bem mesmo. Eu não vou dizer que o jogo é travado, que ele não é. Sendo bem sincero, não é um jogo travado. Claro, a gente sabe as limitações do Game Boy. Se você comparar com o Super Nintendo, o Mega Drive ou qualquer outro console, o Game Boy ele é bem mais limitado, né? Mas mesmo com essa limitação e com os ports e tudo mais, é um jogo que funciona bem, ele é bem gostosinho de jogar. Emulação também, eu acho que ajuda muito, porque aqui a gente usa joystick, né? No caso eu estou usando um joystick para jogar, então até a experiência de se jogar isso é melhor do que talvez naqueles botões do Game Boy, né? Porque a gente sabe como é, sei lá, botões do Game Boy eu não sei se é um negócio tão bom assim para jogar jogo de luta, sabe? O direcional é muito junto também, eu não sei. Pode ser frescura minha, mas sabe? Eu conhecia Street Fighter do Game Boy, o Street Fighter Alpha. Eu não sei se é o Alpha ou Alpha 2. Acho que é o Alpha 2. Saiu para o Game Boy. Esse eu conhecia. Inclusive, é interessante que eu tenho um cartucho, só que o chip tá trocado, né? Isso é uma tragédia na minha vida. Mas enfim, isso é história para outro dia.
Mas é isso, o Street Fighter 2 mesmo, esse aí, purinho, o base, né? O mais famoso, eu não sabia que... Eu não conhecia, né? Pra o Game Boy. Na verdade, eu também não sabia que tinha... por muito tempo eu não sabia que tinha a versão pro Game Boy. E é uma surpresa. Realmente é uma surpresa, porque como eu disse, ele não é travado. Tem uma jogabilidade muito boa. Eu acho que... Pra dizer que ela não é perfeita, a parte negativa da jogabilidade desse Street Fighter aqui é justamente a... Bora, filha, falar alguma coisa? Não, isso. É justamente o time, né? Porque o Game Boy, como ele não é um console, que tenha, vamos dizer assim, a mesma agilidade, não sei, o mesmo processador de um Super Nintendo do Mega Drive, por exemplo. E eu acho interessante comparar com o Mega Drive e o Super Nintendo, porque são, sei lá, os consoles bases do Street Fighter, né? Eu acho que é onde todo mundo conheceu mais, né? No caso, consoles caseiros. Sem ir pra PlayStation, Saturn, essas coisas. E nem Master System, né? Que a gente sabe a tragédia que é a versão do Master System. Mas se você comparar com o do Game Boy, ele é muito funcional, sabe? Eu imaginei que ia ser uma coisa mais dura, mais travada, mas não, fizeram um trabalho muito bom. E aí, como eu tava falando, como eu tava dizendo, eu acho que o ponto negativo dessa versão é justamente esse time. Porque como a gente, de certa forma, a gente se acostuma com a velocidade do jogo no Mega Drive, por exemplo, então a gente não pode ter essa mesma noção de velocidade dos personagens, dos ataques e tal. Então acontece que muitas vezes, eu tava jogando aqui, até pra treinar mesmo, muitas vezes eu acabava levando algum golpe, porque eu tava esperando que o meu ataque acertasse o inimigo com a mesma noção que eu tinha jogando no Mega Drive, por exemplo, sabe? E é bem diferente isso, você tem que se acostumar com esse time, com esse... Eu não vou dizer lerdeza, porque o jogo também não é lerdo, né? Dentro do que o game pode fazer, o que o Game Boy pode fazer, o jogo é até bem fluido, né? Ele não é um jogo lento, mas é aquele limite, aquela limitação de sistema e tal. Então você não vai ter todos os flames, não vai ter todos os movimentos e tal. E é isso. Depois que você se acostuma com esse timer, é tranquilo. Você consegue finalizar o jogo como se você estivesse finalizando qualquer outra versão. Que você saiba jogar, claro. Pera aí, sem travar, por favor. Agora quem morre logo porque só falta um pouquinho aí, isso aí, ajudar, né? E é isso. Temos também por causa da limitação, como eu falei, os personagens que são cortados. A gente, por exemplo, não tem o Zangief e o Honda, né? Ao mesmo tempo, porque os dois são grandes. Imagino eu que seja por causa disso. O Zangief tá aqui, mas o Honda não. Então, como a gente pode ver aí, ó, o Honda não tem. Eu imagino que se você fosse escolher o Zangief e lutar contra o Honda, por exemplo, são dois personagens muito grandes. Então talvez o Game Boy não aguentasse, né? Eu imagino que seja por isso. O Vega também não tá. A gente sabe que o Vega é um personagem um pouquinho mais rápido do que o normal, né? Ele é mais ágil. Talvez seja isso o motivo que ele não esteja. Porque é aquela coisa também, eu não pesquisei, não procurei saber, então não sei porque certos personagens foram cortados, mas tem personagens que foram cortados. Então eu imagino que seja isso. O Honda foi cortado pelo tamanho. E assim, quando eu comparei com o Zangief, é porque o Zangief também é um personagem grande. Então, tamanho em si, eu acho que não seria o motivo, sabe? Mas você ter dois personagens grandes, aí sim, eu acho que realmente o sistema não aguentaria. Então, eu acho que ficaria complicado, por exemplo, você ter o Zangief lutando contra o Honda nessa versão. Aí tem também o Vega, que como eu falei, é um personagem mais ágil. Eu acho que talvez não tivesse como, sei lá, mostrar toda a agilidade do Vega num sistema tão, não sei, inferior talvez. Pode ser. Também tem o Dhalsim, né? Que não tem nessa versão. Imagino eu também que por limitações, porque o Dhalsim a gente sabe que os ataques dele são todos esticando partes do corpo e tal, essas coisas, então pode ser por isso. Eu acho que a limitação do Game Boy não proporcionou que os desenvolvedores conseguissem fazer isso. Agora o Gaio sentiu isso aí. Então eu acho que pode ser por esses motivos, sabe? Meu Deus, 2 seguidas.
2 golpes desse do Zangief foi metade do HP do Gaio aí. O bom do Zangief, pra quem sabe jogar com ele, é isso, né? Você dá 2, 3 golpes, destruiu o oponente. Só que é aquela coisa. O Zangief é difícil pra caramba de usar. Eu acho dificílimo. Talvez até por isso que os golpes dele compensem, né? Porque se você consegue jogar com o Zangief, se você sabe, né? Você varre a galera. Mas é aquela coisa, até você aprender. E eu não usei o Zangief nessa versão, mas eu imagino que com as limitações do Game Boy, meu amigo, seja meio triste você conseguir aprender a usar ele aqui. Que pelo pouco que eu sei dele, que realmente eu sei pouquíssimo dos golpes dele, você tem que rodar muito direcional, essas coisas assim. Imagina fazer isso naquele direcional do Game Boy. Que tristeza isso deve ser. A não ser que tenham mudado os padrões do golpe, né? Porque eu acredito que alguns golpes tenham sido adaptados. Até porque tem aquela coisa, Game Boy só tem 2 botões, né? Só tem o A e o B, então... Assim como a versão do DOS, que eu já trouxe pra aqui pro canal, os golpes não tem soco forte, soco médio, soco fraco, chute forte, chute médio, chute fraco e tal. Então não tem toda essa definição de força dos golpes e tal. Então você vai ter que se virar com 2 golpes. A galera que desenvolve tem que dar um jeito de pegar esses 2 botões. Eu falei 2 golpes, né? 2 botões. E conseguir, sei lá, traduzir os golpes para esses 2 botões. Então, eu sei que tem golpes, certos golpes de certos personagens que você tem diferença com chute fraco, chute médio, essas coisas e tal. Quando você tem um botão só, tem que dar um jeito aí, né? Pra conseguir fazer isso funcionar. Eu não sei como é que ficaria. Realmente eu não faço ideia. Tanto que eu joguei o que, né? Quando eu tava treinando, eu tava jogando com Ken, com Ryu, com Gaio, que é o que eu tô jogando agora, com a Chun-Li. Com a Chun-Li eu tive uma dificuldade de conseguir acertar os golpes dela. Então acho que tem a ver também com, sei lá, mudança de comandos. Pode ser. Mas eu senti essa dificuldade. Com o Ryu e com Ken foi tranquilo. E com o Gaio também. Eu não consigo fazer tudo com o Gaio, mas pelo menos o básico tá dando pra fazer. Já com a Chun-Li foi aquela coisa que eu falei. Não consegui usar todos os golpes. Acredito que seja por causa dos comandos. Mas com outros personagens. Sei lá, um Blanca. Blanca não consegui fazer nada. Sabe? Então é aquela coisa. Dependendo da versão que você está jogando, pode ser mesmo que você esteja acostumado com o que dá pra fazer com o Super Nintendo, por exemplo. E aí quando você joga uma versão mais fraquinha, você tem dificuldade. O que é normal. Isso é um negócio que eu acho que é normal também. E aí é aquela coisa, a gente já chegou nos chefes, né? Nos 4 últimos personagens. E como eu falei, não tem o Balrog, o Vega, né? Então a gente tem o Balrog, o Sagat e o Bison. O Sagat, cara, é um certo problema, né? Porque vai chegar lá, vocês vão descobrir. Mas assim, eu tive... A primeira vez que eu joguei eu tive uma certa dificuldade, na segunda vez eu ganhei de Perfect, então é meio que... vai não ser o que Deus quiser, né? O Balrog tá mais tranquilo, sei que tinha morrido. Tá mais tranquilo também. Inclusive até o Bison, né? Eu acho que essa versão ela é um pouco mais fácil. Em relação à dificuldade, eu acho que ela é um pouco mais fácil do que as outras. Mas ela se torna... Não é difícil, mas ela se torna mais, sei lá, justa, mais normal, não sei. Não fica tão fácil assim quanto deveria por causa dos comandos, né? E novamente, eu não estou dizendo que os comandos são ruins, porque eles não são. Mas são mais limitados. Então é aquela coisa, o Sagat, como eu disse, olha aí, ó. É um negócio que não tem como eu dar certeza que eu vou ganhar dele. Mas a gente espera, porque assim, o que eu percebi que... A forma que eu percebi que foi mais fácil de matar o Sagat é quando ele vem pra perto. O negócio é que ele não tá vindo pra perto, né? Pelo menos com o Gaio, se você conseguir ficar naquele golpe que ele ataca pra cima lá, fica mais tranquilo de matar ele. O negócio é que se o Sagat ficar muito distante, como ele aparentemente tá querendo, não ajuda, né? Dá pra fazer aquele esquema que eu fiz com
o Ryu e o Ken nos outros jogos. Não, é isso aí. Se ficar fazendo isso, dá pra matar ele fácil. Se der certo, né? Mas dá pra fazer o esquema que eu fiz com o Ryu e o Ken nas outras gameplays, né? Do Mega e do Super. Mas é um pouquinho mais complicado aqui. Eu achei. Mas quando eu digo mais complicado, na verdade é porque... é o que eu tinha dito, né? De, sei lá, a velocidade do jogo, né? Não é a mesma das outras versões. Então isso meio que dá uma influenciada aqui também. Tá, torcer pra conseguir matar ele aqui, né? Porque já que ele ganhou um, eu ganhei outro. Isso, muito bem. Atrapalhando sempre essa gata. Olha a merda, olha a merda. Aí quando o golpe passa por cima também não ajuda, né? Me parece que o Sagat aqui, ele não defende muito, né? Aí só porque eu falei isso ele defendeu. É mais nojento mesmo. É interessante quando os golpes pegam, né? Porque se ele passa direto muito longe, não faz muita diferença, né? Olha aí, defendeu. Que eu disse que você não defendia tanto, aí você começa a defender. Isso. Agora vamos pra a luta final, né? Bison, finalmente. O Bison ele tá mais fácil do que as outras versões. Mas é aquela coisa, né? Bison é sempre Bison, então... Bison, né? Bison. Tem a galera que se revolta quando você fala Bison. Você passa a sua vida toda falando Bison e de repente alguém tem ataque de cólica se você fala Bison, então vamos falar Bison. Tá aí, ele aí todo revoltoso. Ele aceita mais os golpes do que as outras versões, graças a Deus. Porque é aquela coisa, estamos jogando no Game Boy. Então eu acho que não seria muito justo se ele fosse tão difícil quanto o do Super Nintendo, por exemplo. Bora, só falta mais um, filho. Isso. E agora o último round. Vencer ele agora a gente já zera. É isso aí. O jogo é mais curto, né? Porque não tem, é claro, né? Porque não tem todos os personagens. Mas ele acaba se tornando um jogo bem curtinho. Mas eu acho que assim, pra quem tinha um Game Boy na época, eu acho que era um jogo muito bom de você ter. Claro que, novamente, como eu sempre falo, comparando com as outras versões, se a gente for jogar hoje em dia, ele é bem inferior, é claro. Tem que ser meio idiota pra não perceber isso. Mas, imagina que você tinha um Game Boy e você gostava do Street Fighter. E você tinha isso na época, tá muito bom. Não tem pra que você dizer que é um jogo ruim. Ele é bom pra caramba. Aí mais uma, só mais uma. É isso, falta um, ele fica prestando. Bom, zeramos, né? E agora quando a gente zera, a surpresa, né? Que é... a gente espera a historinha, que todo Street Fighter tem a historinha, né? A gente já fica esperando isso. E descobrimos que esse não tem. Isso é uma tela de Congratulations Presented by Capcom. E é isso, eu acho que isso é outra frustração que essa versão traz, porque a gente está acostumado a ter historinhas de Street Fighter, né? O Street Fighter 2 principalmente. A gente fazia questão de zerar com todos os personagens, justamente para ver a historinha de cada um. E esse não tem. É só essa telinha e depois um ranking. O ranking. E eu acho que isso aí ficou bem bosta, hein?